Fala aí. Estamos ao vivo. Sim ou não? Sim. E aí? Opa, já tem gente entrando. Vamos bater um papozinho. Depois a gente faz uma livezinha de conteúdo. Quer dizer, depois não, né? Na sequência, a gente faz uma live de conteúdo. Tudo bem aí? Boa noite a todos. Vamos esperar só um pouquinho, né? Porque Gustavo daqui a pouco aparece por aí. A live é justamente para falar um pouco sobre o andamento, né, do curso. Na verdade, agora nessa reta final, a gente está numa reta final. Agora, verdadeiramente sim. Inclusive, hoje eu gravei o simulado 5 de 9. Não é lá no projeto Direto ao Ponto. Então, portanto, a gente já vai ter nesse final de semana o 5º simulado. No outro, 6º, o 7º, o 8º, o 9º. Aí tem um final de semana antes do concurso que é de descanso. Quer dizer, de descanso não, para que você reposicione, faça suas próprias revisões, utilize o final de semana integralmente, aqueles que trabalham, por exemplo. E o próximo final de semana é o 10º simulado, que é, na verdade, que será o 10º simulado do projeto Direto ao Ponto. Então, na verdade, a gente está já numa reta final, não é? E aí a gente está fazendo essa live justamente para dar... a Gustavo chegou aqui, já vou chamar a Gustavo. Para justamente falar sobre o Direto ao Ponto, dizer em que pé estamos, não é? Quanto a gente já disponibilizou de conteúdo. Tá uma revisão bem legal. Olha, se eu fosse aluno, eu gostaria de um curso, justamente aquele curso que eu estou participando como facilitador. Porque os professores estão indo ali ponto a ponto, cada um pegando ali o edital, os seus pontos e fazendo breves revisões teóricas, cada um com o seu método, né? Gustavo mesmo sempre diz que ele revisa a teoria em cima das questões. Eu, por exemplo, tenho um método um pouquinho diferente. Eu, na verdade, sempre bato um papo sobre aquele assunto e depois vou e faço as questões. E claro, nas questões a gente vai ainda fechando algum tipo de lacuna, mas cada um com o seu método. Mas o bacana mesmo é que é tudo muito rápido, tudo muito... O pressuposto é de que você já seja conhecedor do conteúdo e ali só está aproveitando para revisar. Isso diz respeito à parte do Direto ao Ponto, que é ponto a ponto, cada professor fazendo assim. Fora isso, tem os 9 simulados, não é? Então, 9 simulados vezes 120 questões, não é? A gente vai bater em 1080 questões só em simulados comentadas em vídeo. Então eu me vejo repetindo questões, por exemplo. Isso é ruim? Claro que não. Claro que não é ruim. Porque assim a gente vai na repetição, vai internalizando. Vamos internalizando. E assim é o que a gente vai encontrar na prova, não é? A ideia é justamente essa. Então tem uma galera aqui, Flaviano, Titã Vespa chegou. A gente está arrancando o cabelo aqui com as dúvidas que alunos passam em relação a passagens da IN 128. É uma loucura esse negócio, não é? Olha, observem, vou repetir, já que a gente está numa live aqui, já foi cobrado, entre aspas, a IN, que era a IN 20 ou a IN 40, eu acho que era a IN 20 no INSS 2008, ok? Que foi também realizado pela Banca CESP, e não houve nenhuma questão ali sobre IN. Eu, Flaviano, eu não sei quanto a você, mas eu entendo que a cobrança de partes da IN é algo não possível, porque se o examinador quiser, ele por algum motivo escuso, ele pode direcionar, ok? Então, porque são quase 700 artigos, milhares de incisos, milhares de parágrafos, e o examinador pode chegar ali e pincelar uma passagem específica, muitíssimo específica. Um dia desse eu estava lendo o artigo 649, 650, quando fala da competência do próprio gerente de um APS em solicitar outros documentos que não aqueles listados ali. Eu estou até esquecido, enfim. Mas o fato é que pode haver ali uma cobrança muito capciosa para, enfim, para algum outro fim. Não é para se cobrar IN, nunca foi para se cobrar IN. Isso nunca foi possível. E, eventualmente, quando se tem marcação em prova, em questão de prova de IN, é para reforçar aquilo que já sabemos. Então, ou seja, já sabemos daquela passagem e a IN reforça, porque a IN, na verdade,
é uma pormenorização operacional, procedimental do decreto 3048. Então, não é nunca para a gente estar discutindo questão em prova sobre N. Isso é para se discutir em ambiente de trabalho. A rigor é isso. É para se discutir em ambiente de trabalho. Hoje, por exemplo, a gente estava ali discutindo, eu fui tirar uma dúvida. Bárbara Bento, olha só que coisa. Ela está aqui, ela me passou uma dúvida. Daí eu respondi para ela a dúvida, posso até dizer para vocês, mas eu não quero confundir a cabeça de ninguém, mas enfim. O Gustavo já chegou, não já? Deixa eu chamar Gustavo. Depois eu lembro que eu já tinha passado por essa situação. Gustavo, já te convidei, velho. Eu já tinha passado por... Fala aí. Deixa eu só terminar aqui um pensamento aqui, uma situação. Então, a aluna Bárbara, que é minha amiga, enfim, ela me perguntou uma dúvida, eu respondi conforme o decreto. Depois eu lembrei que em um momento anterior, lendo a IN, eu tinha visto uma passagem que avançava em relação ao decreto. Velho, esse tipo de discussão é no ambiente de trabalho. Não tem como se fazer essa discussão em prova. Ou seja, Gustavo, é porque na sua matéria eu acho que não caiu um conteúdo programático dessa forma. Problemático. Né? Dessa forma, com uma instrução normativa. Conteúdo problemático, né? Um conteúdo problemático, perfeito. Porque, velho, isso gera uma tensão e eu acho que abre uma brecha para algo estranho, assim. Então, a gente não pode contar com isso, não vamos contar com isso, até porque isso nunca ocorreu, e a gente tem um histórico de concursos onde caem as questões, e a gente consegue responder as questões, eventualmente uma questão ou outra gera uma certa dúvida, mas é por conta de interpretação, mas nunca porque, olha só, essa partezinha aqui, daí... Cara, são milhares de passagens. Não se estuda IN. IN é um instrumento para estar debaixo do braço, para que você resolva no ambiente de trabalho a concessão ou não de determinado benefício. Isso é assim. É assim. Então, assim, é uma dispositivos, pô. Não tem como. Eu lembro, Ítalo, na época da Receita Federal, eu fiz para tributação e julgamento, na época da tributação e julgamento, e aí tinha parte de legislação de imposto de renda, sim. Né? E aí caiu o regulamento de imposto de renda, que era a mesma coisa. O pessoal fala assim, cara, isso aí não se estuda, isso é o detalhamento do detalhamento, e tinha essa problemática, a mesma coisa. E é o que você falou, quando caía alguma coisa, era alguma coisa que estava ligada à legislação mestre, vamos dizer assim, né? Aquela matriz, né? Sim. Velho, mas enfim, essa foi uma discussão que, enquanto você não estava aqui, eu tinha começado para falar um pouco sobre direito previdenciário, mas a gente está fazendo essa live aqui justamente para falar sobre direto ao ponto. Eu já falei um pouquinho ali para justamente dizer que ainda dá tempo, inclusive aqueles alunos que são de outros cursos, de outros professores, enfim, e que queira fazer uma revisão bem pontual, além dos 9 simulados que estão sendo disponibilizados. Então, na verdade, vamos lá. Em relação aos simulados, né, a gente tem um pacote de 9 simulados, eram 7 inicialmente, né? A gente já cresceu mais 2, porque quando a gente bolou o pacote, ainda não tinha saído o edital, então a gente falou, pô, vamos marcar até outubro, porque a prova não vai ser mais em outubro, só pode ser de novembro para frente. E aí, como a gente viu que cabia mais 2 simulados, no dia 6 e 13 de novembro, a gente já cresceu, sem ônus para o aluno e tal, cresceu mais 2 simulados. E aí, o único final de semana que não vai ter simulado é o da prova, obviamente, e o anterior, do dia 20, né, Ítalo? Que aí eu já acho que o simulado já não é uma coisa legal de se fazer no final de semana anterior à prova. Ali o aluno já tem que estar relaxado, já tem que estar fazendo revisões pontuais, menos acelerado, desacelerando para fazer uma boa prova, né? E assim, né, para quem não conhece o direto ao ponto, o simulado é fundamental para você se conhecer na hora da prova. Eu sempre falo para os alunos assim, cara, tentar ao máximo acordar para tomar o seu café, para quando der 9 horas, o horário que começa o simulado, tá sentado na frente da tela, imprime seu simulado, tenta fazer dentro do prazo que a gente estipula, né? Para você, no dia da prova, você fala assim, cara, a prova hoje é mais um simulado. A ideia é essa, o simulado simula, pô. E uma coisa que eu falo sempre para os alunos, o simulado é até legal para aquela coisa que sempre surge assim, pô, marco tudo, não marco nada, o que eu faço? Então, eu falei, aproveita o simulado para isso. Então, você fala, 120 itens, pô, fiz 110. Tem 10 aqui que eu, na prova, eu não marcaria.
Mas se eu fosse marcar, o que eu ia botar? Certo, errado, errado, certo. E depois ver, pô. Pô, se eu marcasse tudo, a minha pontuação pulava para cima. Pô, se eu marcasse tudo, eu caía. Pô, em 9 simulados, cara, você já tem uma estatística boa, né? Quer dizer, pô, em 9 simulados, eu arrisquei Perfeito. aqueles itens que eu não marcaria e minha nota subiu. Então, na hora da prova, eu vou arriscar. Ou, pô, minha nota caiu, não vou arriscar, né? Fala aí. O Gustavo, e também deixar claro que a sistemática dos simulados do Se Joga é uma repetição fiel daquilo Isso que aí. acontece numa banca CESP. São 120 assertivas, um errado nulo, um acerta, tem um ranking, o aluno vê sua própria pontuação. Eu vejo, Gustavo, não sei se você participa, alguns alunos, por exemplo, não querem ainda se submeter, não é, a simulado, a ranking, beleza, mas já é a hora. Até porque tem que dar real já. Já temos um mês e alguma coisa para a prova, um mês e 15 dias para a prova, um mês e 16 dias para a prova. Então já é a hora da real, de exatamente saber, pô, eu não estou muito legal em determinada disciplina. Então, portanto, ir buscar no direto ao ponto, ou na aula teórica que você já possui, seja do Se Joga ou seja de outro curso, para justamente ir tentando fechar a lacuna. Os professores eles estão tentando repetir exatamente situação de prova. É o que você vai encontrar, não tem errada. E a sistemática é a mesma. Então, é aquela velha rotina de estudar teoria, fazer questões e se submeter a simulados. E daí volta na teoria para fechar as Exatamente. possíveis lacunas, que com E certeza ainda tem. o simulado Se Joga, uma coisa também que é legal falar para os alunos, é que a gente está fazendo no mesmo modelo da prova, ou seja, 70 itens de previdenciário e 50 de conhecimentos gerais. Uma coisa que é legal é, na prova, é certo que você vai encontrar 70 itens de previdenciário, isso não muda. Agora, quando você fala de conhecimentos gerais, não necessariamente vai ser igual da prova 2015. Ah, vou encontrar 3 itens de constitucional, 21 de administrativo. Não. Você pode encontrar 10 de constitucional, 8 de administrativo, não, mas 15 de administrativo. Então a gente até regulou melhor o simulado para que o aluno não vá só com 3 itens de constitucional. Então o Alexandre hoje ele faz 10 para o simulado, justamente para o aluno ter uma noção melhor de direito constitucional. E lembrando, não necessariamente a parte de conhecimentos gerais vai ter a mesma distribuição de 2015. Eu acho até difícil de ter. 3 itens de condicional é muito pouco, né? Isso é uma coisa Muito legal de pouco. pontuar também. Muito pouco. Em relação ao simulado, é isso. Como o Ítalo falou, são 120 questões a cada simulado, 9 simulados, 1080. Eu também fico com dificuldade de criar os itens, porque tem uma hora que começa a se repetir, mas a banca repete. Então a gente é que nem a banca, pô. Chega uma hora que já a criatividade. Para tu ter ideia, Ítalo, eu fui num casamento em São Paulo, no final de semana, de um amigo meu, lá do tribunal, e eu fui fazendo simulado no carro, porque a minha motorista Vitória estava levando o carro e eu fui no celular fazendo simulado. Tanto que eu te mandei uma prova do CESP recente que caiu previdenciário. E aí o que eu faço? Eu Tem, vou nas provas do CESP e vejo o formato, pô, acerca dos direitos do servidor público. Aí eu pego aquele enunciado, copio, colo e bolo os itens, mais ou menos olhando como é que o SESC está indo. Então, a gente tenta fazer um retrato fiel do que você vai encontrar no dia da prova. Fala aí. hoje eu fiz a gravação do simulado número 5 do 9, então. Mas a pessoa que adquirir o Direto ao Ponto hoje vai ter acesso aos Isso, é isso. simulados anteriores, porque eles estão lá. Só não vai poder participar do ranking, daquela coisa de fazer no dia, como se fosse prova, mas dá para fazer do mesmo jeito, só estabelecer a rotina. Mas aí eu estava gravando, Gustavo, e o que é que eu fiz nesse simulado, cara? Eu peguei passagens da IN 128, mas passagens que reforçam aquilo que estudamos, não é? Aquilo que já estudamos. Aí eu vou fazendo as questões, galera, a gente já respondeu essa questão aqui, então, portanto, ela diz respeito a IN. E aí lembrei justamente da prova, porque eu tô sempre tentando tranquilizar os alunos para não caírem na loucura de tentar ler a IN como um todo, de tentar fechar a IN, porque vai acabar prejudicando aquilo que já foi estudado. Então eu lembrei da prova que você me mandou, DPE, né, Defensoria Pública do Estado do Piauí, Uhum. Banca CESP, ano 2022, eu acho que foi 2022, onde eu peguei as questões de direito previdenciário, Banca CESP, era múltipla assertiva, inclusive, ABCDE, não era certo, errado. Cara, é tipo assim, você olha para a prova, Banca CESP, e as 4, 5 questões de previdenciário você faz em 5 minutos. Então, assim,
eu fico meio assim, desconcertado quando os alunos. Ah, é porque eu estou estudando a IN. Eu falei, caraca, velho, esse negócio vai encrespar. Só para ilustrar, Gustavo, eu peguei a IN 128 aqui, olha que coisa eu fiz. Eu dei um Ctrl Del aqui, um page down, segurei e parei. Velho, olha o artigo, sem sacanagem. Dá uma olhada no artigo da IN. Dá uma olhada. Artigo 468, galera. Quem quiser, anota aí e vá lá na IN. Dá uma olhada no artigo. Os ferroviários, servidores públicos ou autárquicos, que se aposentaram até 14 de julho de 1975, véspera da publicação da Lei Tal de 75, e seus dependentes terão direito ao salário família estatutário, não fazendo jus ao salário família pago pelo INSS. Pensa aí, velho. É surreal. Pensa aí, cara. Porra, velho. É surreal, cara. Então o cara pega e bota uma questão dessa, porra, bicho, não, tem alguma coisa aí meio fora da ordem. Então, o aluno ele vai passar por isso, daqui a pouco ele vai dizer, meu Deus, tem salário família estatutário. Ítalo nunca falou de salário família estatutário, porque não existe, velho. Simplesmente porque isso é de 1975, dos servidores de ferrovias, pelo amor de Deus. Então, portanto, tem que ter um cuidado. A gente está passando um perrengue, velho, em direito previdenciário. A gente está passando um perrengue em direito previdenciário justamente por conta do acréscimo desses conteúdos, das pensões especiais, um absurdo também. A gente teve que fazer aula, cara, de talidomida, de, porra, velho, loucura. Mas tudo isso de hanseníase, de zika vírus até menos mal, mas de ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, seringueiro. Então a gente teve que preparar a aula, brother, para que os alunos fiquem ali mais ou menos calmos, não é? Porque ali consta no edital, pô, a gente está passando um perrengue, velho, um perrengue. O que a gente recebe de dúvida e de questionamento sobre esses novos assuntos, e eu sempre penso, meu Deus, os alunos estão deixando de revisar passagens que efetivamente vão cair em prova, porque historicamente são as que caem em prova. Mas enfim, estou desabafando como facilitador de direito previdenciário. Você está na boa? Rapaz, eu estava rezando, eu falei, se cair a nova lei de licitações, eu vou ter que dar uma estudada mais aprofundada do negócio. Porque eu trabalho até com a lei, mas eu tô, né, da aula é diferente. Eu estava rezando, eu falei, rapaz, eu estou lascado se cair a nova lei. Graças a Deus não entrou, mas imagina o perrengue de vocês. Uma coisa aqui importante que o pessoal está perguntando, antes de eu falar do resto do curso direto ao ponto, é sobre as atualizações do curso do Se Joga, né? Quando a gente fala de atualização em relação ao passaporte e a casadinha, a atualização haverá de quê? De informática, né? Que a gente teve uma atualização no conteúdo, vamos dizer assim. Então, o Maurício Bueno gravou a parte teórica da atualização e a gente colocou 50 itens corrigidos pelo João Antônio para a galera agregar mais ainda sobre Excel, PowerPoint, esses assuntos que foram atualizados na informática. Gustavo, tem a turma decolando também. Decolando. Teórica. Então é decolando o passaporte e casadinha. Todas as atualizações vão para o passaporte. Isso. A casadinha não tem informática, né? Então, a atualização de informática então já está lá para vocês. E em relação ao direito previdenciário, os professores estão gravando, Flaviano já botou coisas sobre RPPS, o pessoal está perguntando aí, Ítalo já botou coisas sobre pensões especiais, tem questões que o Bruno Cunha gravou também sobre pensões especiais para reforçar o estudo de vocês. Então tá lá sim, está sendo atualizado o curso, com certeza, e em breve já está terminando essa parte da atualização também, tá? Em relação ao direto ao ponto, voltando para o direto ao ponto, a gente já falou dos simulados, e eu queria falar um pouquinho também das questões, Ítalo. A gente fez uma turma de questões anteriores da Banca CESP, né, onde a gente tinha previsão de trabalhar 500 itens, né, distribuídos pelas matérias, de acordo com a importância de cada matéria. Só para você ter ideia, a gente já cresceu a esses 500 itens, 50 itens de informática do João Antônio, né, esse mesmo item que ele botamos no passaporte, botamos lá para os alunos, botamos 30 itens do Bruno Cunha sobre pensões especiais, e eu, ao invés de gravar 100, eu já gravei 126. Então, só aí a gente já tem mais de 600 itens. Então, a gente teve uma previsão de gravar 500, já passamos de 500, já estamos em 600 itens de provas anteriores CESP. Hoje, eu finalizei
o direito administrativo, gravei a parte de lei 8.112 e a parte de ética na administração. Aí só para tu ter uma ideia, Ítalo, como é que eu faço, cara? A primeira questão, ela perguntava se o cara que estava no estádio probatório, falava, contava uma historinha, João, que está no estádio probatório, quer tirar licença para tratar de doença do seu enteado. E aí perguntava se suspendia o estádio probatório. Aí o que eu faço? Falo, galera, vamos lá, primeira coisa, vamos relembrar o que é o estádio probatório. Estádio probatório é isso, 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 o prazo é tanto, os requisitos que eu avalio é isso, isso e isso. Licenças. Tem licenças que eu não posso tirar no estádio probatório, as que eu posso. As que eu não posso tirar, essa e essa. Características, isso, isso e isso. Aí depois, ó, licença que suspende. Tratar de doenças da família, é uma delas. É assim, assim, assim. Ó, o que é a pessoa da família para a lei? Então, cara, eu faço uma revisão geral do que está sendo tratado naquele item que eu acho que é relevante. Então, assim, cara, gravei o curso com o maior carinho, terminei hoje, tem um total aí de umas 8 horas de direito administrativo, 126 itens, né? E é claro, eu até falo isso na aula, a dinâmica não é igual à dinâmica do passaporte. Passaporte é o passo a passo, direito administrativo, lá do início, carregando todo mundo. Ali no Direto ao Ponto já é uma coisa mais focada para aquele aluno que já quer uma revisão mais rápida do tema. E uma coisa que eu tenho falado muito... O pressuposto é que o aluno já tenha, né? O pressuposto é que o aluno já tenha. O que eu tenho falado muito o pessoal sempre pede para botar o gabarito na apostila. Eu não tinha colocado, aí pedi até para a Beli me ajudar, a Beli fez lá o gabarito e eu postei contra a minha vontade, porque eu falo para a galera, a ideia do direto ao ponto não é você fazer a questão, acertar ou errar. É você fazer a questão e principalmente, prestar atenção na revisão que eu estou fazendo. Porque talvez você não precise nem estudar direito administrativo. Se você já vem estudando, você pega ali o direto ao ponto, só revisa, acabou. Talvez isso já seja suficiente com a bagagem que você já tem acumulado, obviamente. Né? Fala aí. Velho, tem gente perguntando aqui, essa tá sendo uma dificuldade. Eu acho que são muitas dúvidas em relação a isso. É onde fica nos cursos as atualizações. Eu acho que Marquinhos colocou uma pasta chamada atualização. Isso, é isso? A gente é pedido para ele colocar uma pasta dentro do previdenciário, dentro de informática, com atualização, edital 2022, pós-edital, atualização pós-edital, alguma coisa assim. Então tem uma pasta própria onde estão sendo postadas só as atualizações. Tá? Agora, se você está com alguma dúvida ainda, você que eu falo que está assistindo a live, aluno, manda para o suporte. Suporte, cadê aqui as aulas aqui de previdenciário, as atualizações? Não estou achando. E a galera, ó, a Beli está falando, tem uma pasta logo no início, né? Então deve ter sido a última pasta inserida, ela deve ficar lá em cima, tá? Mas está lá, é a primeira lá de cima, ó. A Beli falou. Beli e Aline. A Aline está falando aí também. Pronto. Cara, aqui, cá para nós, não é? Cá para nós, o curso é muito robusto, não é? Na verdade, todos os cursos do Se Joga, eles foram muito além do que aquilo que estava contratado, enfim, não é? Todo mundo disponibiliza muito conteúdo, os professores são muito com vontade de ajudar, ou seja, eu acho que tem muita coisa bacana. E o direto ao ponto, esse curso tá massa. Eu pedi para Marquinhos, Gustavo, totalizar o quanto. Eu tô sem o celular aqui, porque é o celular que tá usando. Tem mais de 40 horas já 40 e poucas horas. 46 horas, não é? 90 vídeos, não é? De meia hora, mais ou menos, cada vídeo. Os meus sempre passam um pouco. Mas o fato é que dá para fazer essa revisão e ir acompanhando para e passo e vai chegar na hora da prova com a sensação de que, bem, já estudei antes e agora eu consegui fazer uma revisão, não uma revisão sozinha, mas acompanhada por facilitadores. Eu acho que está muito, muito legal. Vão ser muitos alunos, muitos, milhares, uns 1000 alunos vão sair do Se Joga, não é isso mesmo? Você tem essa Eu também, pô. Na verdade, em 2015 a gente classificou mais de 300 alunos, né? Então, espero que a gente fique. Hoje mesmo eu terminei a minha aula e eu falei, galera, o sucesso do Se Joga é o sucesso de vocês, pô. Então não tenho dúvida de que a gente faz tudo com o maior carinho, que a gente faz tudo pensando em vocês, como a gente já foi aluno. Pô, o que eu gostaria que o professor de Direito Administrativo fizesse? Eu sempre penso assim, né, Ito? Às vezes eu vou dar aula, tô morto, tô cansado, mas eu falo, não, peraí, cara, eu tenho que sentar aqui, vou tomar um café que eu tenho que entrar com gás total, ainda mais nessa reta final, pô, a gente não pode estar amolecendo, né? Então, que a gente tentou fazer o melhor para a galera, com certeza a gente tentou. Eu, de vez em quando, cara, eu não tenho dessa, não, porque quando eu estou dando aula, é uma aula online com pegada de presencial, então eu vou meio que me sentindo em sala de aula, batendo papo com o aluno, e de vez em quando eu, com a falsa moléstia, eu falo, pô, essa aula tá legal, não tá ruim não, hein?
A aula tá fluindo. Pô, Vamos, hoje, vamos. o Ítalo tá falando muito isso, legal. galera. Eu saí hoje da aula, eu mandei lá no grupo lá que tem eu, o Ítalo, o Marquinhos. Eu falei assim, cara, vou te enganar não, mas arrebentei na aula de hoje. É uma aula que você sente que sai, né? Tu sai, porra, gostei da aula de hoje. Tem aula que tu fala assim, porra, essa não foi boa, não, mas pô, tem aula que tu fala, cara. E o direto ao ponto, a sensação que eu tive, assim, foi de todas as aulas. Eu falei, cara, eu tenho que fazer o melhor, porque a reta final, a galera depende disso. Velho, deixa eu te dizer, hoje quando eu fiz a chamada, eu falei que a gente ia fazer um sorteio, e para fazer o sorteio do livro do Ivan, né, que é um livro bem legal de direito previdenciário, é específico para o INSS, eu acho que vai ter atualização dessa parte específica de pensões, eu acho que pelo site pega a atualização, enfim. O fato é que a gente vai fazer esse sorteio, e o sorteio, quem está participando aqui da live, teria que preencher um formulário e tal e tal. Então, Belle, depois que tem esse formulário aí, ela diz quem foi o vencedor e amanhã, se for o caso, eu já boto nos correios, beleza? Só para concluir, o pessoal está falando aqui que parece que a RPPS ainda não entrou a atualização no passaporte e na casadinha e no decolando. Na verdade, sim, o direto ao ponto, o Flaviano já gravou a RPPS. No outro tem que ver com o Marquinhos, mas qualquer coisa manda dúvida para o suporte. O Flaviano está aí na live aí. Flaviano, tu já gravou atualização de RPPS para a galera do passaporte, casadinha. Né? Se não gravou, tá na boca. Hoje a Vitória tem até vídeo ali para editar do Flaviano. Talvez já seja até alguma atualização. Mas está saindo do forno, com certeza. Fala aí, se já não está lá, está saindo do forno. Eu acho que enfim, eu acho que ele também vai aproveitar um pouco, né, aquilo que fez de teoria do direto ao ponto e a gente disponibiliza ali, não é, na atualizações, né, em atualizações. Enfim, aí, Bélio está dizendo que material já mandou, já tá tudo certinho. Ah, é isso, Bélio. Bem lembrado. Parece que a parte das atualizações, a Bélio faltava formatar o material para o Marquinhos soltar os vídeos, né? Show. Então, o Marquinhos deve estar soltando hoje ainda os vídeos aí, amanhã, feriado, ele deve estar, com certeza. Eu acho que foi isso mesmo, Bélio. Faltava formatar o material para soltar os vídeos. Então, já está no forno, né? Não se preocupa. Tem gente que está dizendo que só está no direto ao ponto, mas então o Marquinhos vai pegar isso aí e vai colocar também na pasta atualização pós-edital nos outros cursos, beleza, galera? Mas é isso aí, não, velho. Só isso mesmo, tranquilizar a galera. Hoje eu falei, né? Eu vi um vídeo do Alexandre que eu gostei, o Alexandre falando do último vídeo dele de aula, falando que, né, a sensação de que não está preparado para a prova, de que não sabe nada, isso é normal. Normal, ninguém. Quando eu vejo aluno falando assim, cara, vou arrebentar em direito administrativo. Ou então, quando o cara sai da prova, fala assim, a prova tá muito fácil. Só não passei porque não estudei tanto. Amigo, esse cara não é concorrente. Concurseiro não fala isso. Fala aí. Não, eu vi que passou no grupo ali no WhatsApp o Alexandre falando, que é justamente isso, eu repito isso muitas vezes também. Se você está estudando muito tranquilo, tem alguma coisa errada, tem que ter essa sensação mesmo. Se está com frio na barriga, se está tendo insônia, se está preocupado, está no caminho correto, tá no caminho correto. E aí, Alexandre, ele consolidou muito bem, não é? E ele também, ele finaliza dizendo de que aquela coisa de que, poxa, eu estou achando as questões fáceis e tal. Não, não é porque elas são fáceis, é porque você já tem bagagem para achar as questões fáceis. Se você pegar essas questões e der para uma pessoa que começou a estudar, a pessoa não sabe para onde vai. Então, portanto, é porque você já é conhecedor das disciplinas e você consegue avançar no conteúdo. Isso é muito legal. Ele consolidou muito bem ali com uma mensagem final na aula dele, muito porreta. São os professores do Se Joga, que inclusive em dezembro vão estar aqui, não é? No final de semana pós-prova, né, a galera do Se Joga se reúne para confraternizar e comemorar aí o sucesso da galera, né? Com certeza. Beleza, velho. Velho, Belle vai fazer o sorteio do livro, não sei se ela consegue já dizer o vencedor, e eu vou pegar uns 10 minutinhos aqui para a gente finalizar essa live com conteúdo. Eu estou preocupado em relação ao direito previdenciário, muita coisa, então eu queria passar um pouquinho de revisão, pode ser? Galera, então fui, espero que vocês assistam direto ao ponto, terminei a gravação hoje, amanhã deve estar subindo a finalização da parte de Lei 8.112 e ética, e espero que vocês aproveitem e que eu esteja iluminado aí para no dia da prova ter selecionado as questões dos assuntos que vão cair. Beleza? Galera, então, grande abraço. Até a próxima aí. Aproveitem aí a aula do Ítalo aí. Valeu, Ítalo. Manda um beijo para Juju aí.
Valeu, deixa comigo. Velho, e a gente volta a Sim, fazer sim, live. semana que vem vamos A estar gente outro. volta a fazer live para fazer De live repente, junto. quinta, a gente vê aí, tá? Tá, Beleza, beleza. valeu. Beleza. Valeu, velho. Forte abraço, Valeu. beijo nas meninas aí. Valeu, galera. Olha só para que a gente finalize aqui, passando algum conteúdo, não é? Já que você está aí, bora fazer também valer a pena esse tempo que você tirou. 10 minutinhos, bora fazer 10 minutinhos? 10. Não passa de 10, tá bom? Galera, olha só. Não é muito cobrado em prova, mas o artigo 32 do decreto, a partir do 31, não é? Mas o 32 é que traz ali as informações principais, mas a partir do artigo 31, a gente vai encontrar salário de benefício. É um assunto pouco cobrado em prova, mas está lá. Está lá no ponto 9 do edital. Se você for lá no ponto 9, você vai encontrar salário de benefício e renda mensal do benefício. Então, eu queria aqui fazer uma passagem rápida pelo decreto. Você não precisa estar com o decreto, mas você pode ficar escutando aí só para ver se você acompanha meu raciocínio. Vamos nessa? Então, vamos lá. Vamos começar. 10 minutos, pode ser? Uma revisão a jato de salário de benefício. Pessoal, o salário de benefício, de bate-pronto, ele não é o valor do benefício. Bem, você já sabe disso. Ele é uma base, é um valor básico calculado previamente. Pois bem, todos os benefícios previdenciários utilizam essa base porque vai se aplicar um determinado percentual. Aí é que a gente faz a vinculação entre o assunto salário de benefício e renda mensal do benefício. A renda mensal do benefício é justamente um percentual vezes essa base calculada. Só que logo no artigo 31, que é questão de prova. Se for cair questão de prova, vai cair sobre isso. Porque ele vai dizer assim, olha, salário de benefício é um valor básico calculado previamente. Não é o valor do benefício. Entretanto, há benefícios que não utilizam o salário de benefício. Quais são esses benefícios? É muito simples. É um benefício que já tem o valor definido. Tem dois benefícios que já têm valor definido. Quais são esses dois benefícios? Salário família, auxílio, reclusão. Pois bem, mas há dois outros benefícios que também não utilizam o salário de benefício. E por que eles não utilizam? Porque nesse caso, desse que vou falar aqui agora, o salário maternidade, tem uma forma de cálculo específica para cada segurado, para cada segurada. Então a gente está falando do salário maternidade. Então qual é a renda mensal do benefício salário maternidade de um segurado, de uma segurada, que esteja dentro do período de graça e que adota uma criança, ou então pega a barriguinha, redondinha menina, pontudinha menino, e tem o filho dentro do período de graça. Como é que se calcula? Não se usa salário de benefício. Alguém sabe? Só me responda sim ou não. Me responda sim ou não. Uma pessoa, uma segurada, vai pegar uma segurada. Uma segurada é demitida, enfim, tem aquele período de graça de 12 meses, de mais 12, que seja. Então, ela tem lá um período de graça de 24 meses. Pois bem, ela está em casa no período de graça, não está contribuindo. Mas aí ela lá com o maridão, trabalhando forte, não sei o que lá, aí pega a barriguinha. Aí, resultado, me diga, ela tem direito ao salário maternidade? Tem direito ao salário maternidade. E qual será o valor do salário maternidade? Boa questão, hein? Boa questão. Qual será o valor do salário maternidade? Como se calcula o salário maternidade nessa situação? Sabem? Sim ou não? Sim? Beleza. Como é que se calcula? Se calcula da mesma forma que se calcula para uma contribuinte individual, uma segurada facultativa, não é? Que faz uma média dos últimos 12 salários de contribuição em período fechado de 15 meses do fato gerador, no caso da data do parto, da adoção da criança. Então, portanto, observem que não utiliza salário de benefício, salário família porque é uma cota. Auxílio reclusão porque tem um valor definido, salário mínimo. Salário maternidade porque cada caso de segurado é uma forma diferente de se calcular. E qual é o outro benefício que todo mundo sabe? Todo mundo sabe que não utiliza salário de benefício, mas utiliza de uma forma indireta, se for o caso, é a pensão por morte, que é aquela alíquota, aquele percentual, aquela cota familiar de 50%, mais 10% por cada dependente habilitado, vezes a renda mensal do benefício aposentadoria, porque o segurado que morreu já era aposentado, ou então renda mensal do benefício aposentadoria por incapacidade permanente, porque o segurado que morreu não era aposentado. Então, portanto, se calcula a renda mensal do benefício aposentadoria por incapacidade permanente. E neste cálculo, utiliza o salário de benefício. Então, portanto, o salário de benefício, assim, para a gente abrir a discussão,
Ele traz essas informações. É um valor básico calculado previamente, mas não é utilizado em todos os benefícios. A gente vai encontrar isso no artigo 31. Salário família não utiliza, pensão por morte não utiliza, salário maternidade não utiliza, auxílio reclusão não utiliza, e os demais benefícios previstos em legislação especial, como, por exemplo, essas pensões especiais que estamos trabalhando aí nas atualizações, talidomidas e cavírus, até porque algumas têm valores já definidos, não é? Enfim, então não se utiliza salário de benefício. No artigo, pessoal, 32, o que é que traz de importante em relação a salários de benefício? A nova forma de cálculo. Porque como é que era antes? Antes se descartava as 20% menores remunerações, salários de contribuição, para favorecer ali o segurado, enfim. Agora não. Agora se utiliza a média aritmética simples de todos os salários de contribuição, correspondente a 100% de todo o período contributivo de 7 de 1994 para cá. Bem, tudo isso é muito básico, tudo isso é muito legal. Aí a gente encontra no parágrafo 3º os limites do salário de benefício, que ele não pode ser inferior no cálculo, nessa média, né? Ele não pode ser inferior ao salário mínimo, nem superior ao teto, beleza? E não pode ser inferior ao salário mínimo, nem superior ao teto. Aí a gente vai passando o decreto. É uma leitura bem rápida e vai que cai alguma coisa em prova, então, portanto, a gente está na boa. Bem, a gente sabe daquela coisa do 13º salário, que é parcela integrante do salário de contribuição, mas não compõe o cálculo do salário de benefício. E agora, a gente vai fazer só 10 minutinhos, só mesmo uma exposição para valer a pena aqui a live, ainda que a gente tenha batido um papo com o Gustavo Massa, mas agora você quer, na reta final, ter também acesso a conteúdo. Então, eu queria trabalhar com vocês essa passagem do parágrafo 6º, que foi uma dúvida recente de uma aluna amiga que me passou a dúvida. Pessoal, vamos lá. Quando eu vou fazer requerimento de um determinado benefício, o que é que o sistema de previdência faz? O que é que ele faz? Ele faz um sobrevoo sobre toda a vida laboral daquele trabalhador. Para pegar o quê? Todos os seus salários de contribuição, correto? Sim ou não? Sim, excetuando esses benefícios que não utilizam o salário de benefício. Se o salário de benefício é a média de todos os salários de contribuição daquela pessoa, daquele segurado, então, portanto, quando ele vai requerer uma aposentadoria programada, quando completar 65 anos homem, 62 anos mulher, 15 anos de tempo de contribuição mulher, 20 anos de tempo de contribuição homem, como requisitos mínimos. Quando o cara vai lá pedir, o que é que o sistema vai fazer? Vai recuar a zorra toda, ó, de todo o período laboral daquele segurado. Pois bem, nesse sobrevoo, o sistema de previdência olha e diz, teve um período, o nome disso é período básico do cálculo, de cálculo. É o PBC, é o período básico de cálculo. Ou seja, vai encontrar o período básico de cálculo, ou seja, encontrar todos os salários de contribuição daquele segurado. Quando o sistema faz isso e olha para baixo assim, diz, esse cara aqui teve um período que ele recebeu benefício por incapacidade, não é? Teve um período que ele recebeu benefício por incapacidade. Por exemplo, um auxílio por incapacidade temporária é muito comum na vida laboral de um trabalhador, ele ficar ali, não é? Passou um tempo, sofreu um acidente, ficou incapacitado, recebeu o benefício a partir do 16º dia, era um segurado empregado, e ali gozou o benefício por alguns meses. Então, nesse período básico do cálculo, para se calcular essa aposentadoria programada que ele está pedindo agora, 65 anos homem, 62 anos mulher, tem um período que ele recebeu benefício por incapacidade. Primeira pergunta, esse período vale como tempo de contribuição? Vale. Esse período vale como tempo de contribuição. Joia? Tranquilidade brasileira? Beleza. Então, portanto, se esse período vale como tempo de contribuição e não houve contribuição, o que funciona naqueles meses? Digamos que ele recebeu 7 meses de auxílio por incapacidade temporária. Ele recebeu 6 meses, 120 dias, 6 meses de auxílio por incapacidade temporária. E esse período, ele vale como tempo de contribuição. Então, em cada desses meses, o que vale como salário de contribuição? Essa é uma boa pergunta. E isso, caindo em prova, uma cacetada de gente erra. Por quê? O que vai valer como salário de contribuição para entrar na média do salário de benefício daquele benefício lá na frente, aposentadoria programada, nesse período que o cara recebeu isso, nesse período que o cara recebeu auxílio por incapacidade temporária, o que vai valer como salário de contribuição não será a renda mensal
do benefício. Não será a renda mensal do benefício. Vai ser o salário de benefício que foi calculado para se encontrar a renda mensal do benefício. Ainda que, já vou misturar assunto, ainda que, beleza, isso aí tá tranquilo? Então, nesse período que o cara recebeu benefício por incapacidade, nesses 6 meses, por exemplo, o que vai valer como salário de contribuição é o salário de benefício que foi calculado. Ainda que esse salário de benefício pode não ter sido utilizado para se encontrar a renda mensal do benefício auxílio por incapacidade temporária. Isso que eu falei faz sentido? Se calculou o salário de benefício de um benefício por incapacidade, do auxílio por incapacidade temporária. Mas esse salário de benefício, o auxílio por incapacidade temporária, corresponde a 91% desse salário de benefício. Mas pode ser que não se utilize o salário de benefício para o cálculo da renda mensal do benefício. Estou falando maluquice? Já estou cansado? Bebi um pouquinho? Ou faz sentido o que eu falei? Sim ou não? Eu só estou perguntando isso. Faz sentido o que eu estou falando? Que o auxílio por incapacidade temporária calcula-se o salário de benefício, mas, eventualmente, eu não vou utilizar o salário de benefício para se encontrar o valor do auxílio por incapacidade temporária. Beleza, já tem gente aqui dizendo joia, porque dos dois valores, o menor. Quais são esses dois valores? 91% do salário de benefício, primeiro valor. Segundo valor, limitador externo. O que seria esse limitador externo? A média dos últimos 12 salários de contribuição. Sem limitação de prazo, hein? Os últimos 12 salários de contribuição. Os últimos 12. E se não tiver 12, média do que tiver, mas não tem limitação de prazo. Estou dizendo isso porque para enquadramento de baixa renda do auxílio reclusão, para a concessão do auxílio reclusão, é também a média dos salários de contribuição, mas num período fechado de 12 meses anteriores à data da reclusão. Ok? Tranquilo? Tem diferença. Então, portanto, para o limitador externo é a média do que eu encontrar. A média da zurra toda que eu encontrar aí, de 12, não é? Até 12. Se eu não encontrar 12, é a média do que tiver. Mas, para enquadramento de baixa renda, é reclusão, não é? Recuo 12 meses. Beleza, eu faço a média do que tiver aqui. Se eu tiver 12 salários de contribuição, eu faço 12. Mas se eu tiver 10, 10. Mas dentro do período de 12 meses anteriores à data da reclusão. Galera, bora finalizar salário de benefício. Eu queria falar sobre renda mensal, mas não vai dar tempo não, porque senão a gente alonga muito. Essa aula é a aula número 5 lá no Direto ao Ponto, que vai ser disponibilizada amanhã, tá certo? Então, deixa eu ver se eu encontro mais alguma passagem. Aqui tem uma passagem sobre atividades concomitantes. Bora falar sobre essa para a gente finalizar. Também dúvida de aluno. Deixa eu ver se eu encontro alguma outra coisa interessante. Não, vou falar sobre atividades concomitantes. Diz respeito ao artigo 34. Como é que funciona a atividade concomitante? Isso é muito massa. Tiveram já algumas dúvidas em relação a essa passagem. Vê se você concorda comigo. O cara ele tem duas atividades concomitantes. Então, ele tem salário de contribuição em uma, salário de contribuição em outra. Beleza? Naquela mesma competência. Então, quando se vai calcular o salário de benefício e inclui aquela competência, porque vai incluir todas as competências, não é? Todos os salários de contribuição correspondente a 100% do período contributivo. Então, quando o salário de benefício for encontrando os salários de contribuição, passa por aquela competência. E naquela competência, o cara tinha duas atividades. Então, tem salário de contribuição 1, salário de contribuição 2. Beleza? Então, qual vai ser o salário de contribuição? A soma. Claro, é lógico que observa o teto. Observa o teto. Eu não posso receber 6 mil numa atividade, 6 mil em outra atividade. Ah, meu salário de contribuição aqui vai ser de 12 mil. Não, que loucura é essa? Porque o salário de contribuição tem um limitador de teto previdenciário, R$ 7.082,22 por aí, não é? Então, portanto, é claro que atividades concomitantes eu considero os salários de contribuição, mas eu devo sempre observar o teto. Então, agora eu vou além nessa nossa discussão para a gente finalizar o nosso encontro, que é massa, adoro fazer esses encontros. Por mim, eu ficava aqui, mas enfim, não é? A gente tem já esse conteúdo disponibilizado, aqui é somente para bater um papo e tentar despertar em vocês a vontade de revisar esses artigos que passamos. Mas vamos lá, eu vou estender essa situação. O cara ganha
8 mil como segurado empregado, mas acha pouco. E também tem um enquadramento como contribuinte individual, sei lá o quê, presta consultoria, é um taxista, que é sempre a exemplificação que utilizo, até para fazer de forma engraçada, enfim. Então, o cara ganhou 8 mil como segurado empregado. E agora ofere 4 mil, depois da redução dos 20%, enfim, como taxista. Ah, então o salário de contribuição dele aqui como empregado, o salário de contribuição como taxista. Não, zorra é essa. Já observou o teto na atividade como empregado. Então, portanto, nada contribui na atividade como taxista. É simples assim, não é? Então, muitas dúvidas chegam para a gente. Ah, mas e aí? Faz como? Contribui? Não, não contribui. Agora, se ele, neste caso, recebesse 5 mil como empregado e 4 mil como contribuinte individual, então 5 mil aqui e a diferença até o teto como contribuinte individual. Simples assim. Simples assim. Beleza? Então, galera, forte abraço, cheguem juntos, não é? Tem muito conteúdo disponibilizado no Direto ao Ponto. Marquinhos fez um totalizador, eu até me assustei. Tem 80 vídeos, né? E cada vídeo são meia hora. Eu normalmente passo um pouco. Então, você já tem muita coisa. Então, o pressuposto é de que você esteja par e passo conosco nessa revisão. Então, tem assunto novo. O Flaviano disponibilizou Titã Vespa, disponibilizou regime próprio. Bruno disponibilizou mais questões sobre pensões especiais, que foi uma parte que eu já dei. Lá está faltando, inclusive, 2 pensões de ex-combatente, o que é um absurdo, e de anistiados políticos, outro absurdo também. Você vai trabalhar numa agência da Previdência e você nunca na sua vida vai receber um processo de ex-combatente da Segunda Guerra Mundial de 1945. Não é? Que zorra é essa? De seringueiro da região amazônica de 1943. Isso é loucura, isso é loucura. Então, mas mesmo assim, o conteúdo está lá e a gente dá a orientação de como você deve se portar frente a esses conteúdos, não é? Porque se você me perguntar de bate-pronto alguma passagem específica, é capaz de eu não conseguir acertar, porque o assunto foi novo para mim também. Então, como é que a gente internaliza essas passagens? Na repetição. Então, é aquela pegada de na repetição. Eu sou muito humilde, hein? De falar de que, olha, se você me perguntar alguma coisa muito específica da passagem de hanseníase ou de hemodiálise de Caruaru, eu vou dizer, cacete, eu estou atrapalhando aqui. Porque é transferível, é intransferível, valor 2 salários mínimos, tem aquela que os dependentes são da primeira, da segunda, da terceira e da quarta classe. É um absurdo aquilo, não é? Então é absurdo para você, é absurdo para mim, só que eu não vou fazer a prova, não é? Eu não vou fazer a prova, quem vai fazer a prova é você. Então a gente dá ali a orientação de como deve ser enfim, né, a sua posição, o seu comportamento frente a esses conteúdos. Tem que ser na base da repetição. Então já tem material disponibilizado, e aí Bruno Cunha trouxe também. Eu vi o material dele, são os resumos com as principais características de cada uma das pensões, com questões abaixo, ou seja, sempre naquela pegada de repetir conteúdo. Então, esses são esses conteúdos dessa forma, beleza? Então, é nessa pegada que a gente vai, pessoal. Sempre eu vou estar aparecendo aqui para fazer uma livezinha de conteúdo. De vez em quando bato um papo com o Gustavo também. Vou ver se eu combino com o Flaviano, se a gente vem aqui falar alguma coisa sobre regime próprio de previdência. Pode ser também, a gente combina antes. Bora falar sobre esses artigos aqui para justamente nessa pegada da repetição você ir internalizando esses novos assuntos, beleza? IN 128 é naquela minha orientação. Aquilo não é um instrumento para questão de prova, ok? Não é. Mas mesmo assim, lá a gente vai disponibilizar no Direto ao Ponto e também nas atualizações. Eu vou criar uma chamada de pinceladas da IN 128, passagens que reforçam o nosso entendimento, ou então eu vou botar o nome assim, para não dizer que não, para não dizer que eu não falei, para não dizer que não, aí eu vou separar passagens da IN para ali reforçar o nosso entendimento, porque quem chegou depois na live, eu faço questão de ler novamente. Quem chegou depois na live, eu peguei a IN 128, enquanto estava conversando com o Gustavo, segurei o dedo no page down, então elas são 700 artigos aproximadamente, né? 670 e poucos, eu segurei o dedo no page down e parei. Aí eu parei no artigo, vou ler de novo,
Eu vou ler de novo. Eu parei no artigo 468 da IN 128. Eu parei no artigo 468. Vá depois você lá e confirme. 468, e que diz assim: os ferroviários, servidores públicos ou autárquicos que se aposentaram até 14 de julho de 1970 e se aposentaram em 1975, eu estava nascendo, véspera da publicação, quer dizer, eu já tinha, eu era um menininho, né, 5 anos, véspera da publicação da lei 6.226 de 1975, e seus dependentes, os ferroviários, servidores públicos ou autárquicos que se aposentaram em 1975, de acordo com a lei de 1975, e seus dependentes terão direito ao salário família estatutário, não fazendo jus ao salário família previdenciário. Vem cá, que porra é essa? Que porra é essa? Isso não pode ser cobrado, ok? Se cair uma questão, então, tá lá no edital, IN 128. Então, pode cair essa questão aqui, não é? Não, isso não pode ser cobrado. Isso verdadeiramente não é assunto de prova. Instrução normativa é instrumento de trabalho. Quando você estiver trabalhando no INSS, você vai dar os seus despachos, as suas decisões, concedendo ou não concedendo benefício, de acordo com aquilo que está na IN, e nos memorandos, e nas portarias, e nas orientações internas. É instrumento de trabalho. Eu digo isso porque vou repetir, essa é a minha posição. Essa é a minha posição. É claro, se você quiser, você vai lá e faça a leitura. Mas é a minha posição. É a minha. Se o examinador ou a banca, por qualquer situação que a gente desconhece, estranha, não é? Enfim, quiser fazer algum tipo de direcionamento, ele bota o artigo 468. E aí vai dizer que, olha, estava na IN e algumas pessoas vão acertar. Então, assim, eu prefiro imaginar e ter certeza de que isso não vai acontecer. Eu digo isso, pessoal, até porque, na qualidade de professor, e modéstia à parte, agora falando sério, eu já sou professor de muitos anos, eu sou conhecido nacionalmente, então, eventualmente, aquilo que eu falo pode ter algum tipo de reflexo, pode ter algum tipo de consequência. Então, não, já caiu no INSS concurso 2008, instrução normativa no edital, mas não teve nenhuma questão. Não teve nenhuma questão. Ok? Já teve lá. Já teve no INSS 2008. Bote no Google INSS 2008, você vai lá. Instrução normativa não era 20. Ok, tudo bem, tá lá. Instrução, mas não teve nenhuma questão no concurso INSS 2008. E ela não pode aparecer. E se aparecer, como eu fiz hoje no simulado, é uma repetição do conteúdo do decreto. Só reforça a passagem do decreto. Estou dizendo isso, pessoal, porque é como eu já disse muitas vezes, até em aula. Eu já sou concursado. Eu já passei em concurso. A minha preocupação é de que os alunos que nos seguem, e seguem com retidão, não é? Sem esculhambação, tá tudo certinho, a gente passa o conteúdo, olha só, na disputa de vaga, não tem esse tipo de informação. Então, portanto, não tenho como lidar com esse tipo de situação. Eu não... Alunos me pedem, outro pedido recorrente. Ítalo, dê aula sobre IN 128 porque está no edital. Olha, eu não tenho condição de dar aula. Eu não vou enganar ninguém, nem quero prejudicar ninguém, ok? Essa é minha posição. Ah, não, mas fulano de tal está dando curso tal, tem um módulo de IN 128. Ok, tudo bem, ok. Aí lá no Se Joga comigo vai ser assim, para não dizer que não falei, eu vou disponibilizar dessa forma, para não dizer que não falei. Porque se a banca quiser, ela bota o artigo 468. Eu posso botar, sabe qual? O artigo 469, vou ler. Bora saber que zorra que tem no artigo 469. Aos ferroviários, servidores públicos ou autárquicos, será permitido a percepção cumulativa de aposentadoria devida pela Previdência com os proventos de aposentadoria da União, de acordo com o disposto na Lei 2.752 de 1956. Que porra é essa? Como é que a gente estuda um negócio desse? Não. Então, lá no Se Joga, a gente vai pegar partes da IN que reforçam o nosso conhecimento, porque é só assim que pode ser cobrado. Beleza?
É isso aí. Teve gente que bota aqui, porra, Ítalo fica louco quando fala da hiene, ele se reta quando fala das pensões especiais, é porque é completamente despropositado. É completamente impossível. Não tem a menor justificativa cair pensões especiais de regramento de 1943. Não há absolutamente nenhuma base factual. Não... Ah, mas faz sentido. Ah, não faz sentido. Não faz, mas está no edital. Então, beleza, a gente vai. Mas a IN está no edital, mas não tem como tratar. Ok? Façam assim, por favor. Anotem aí o artigo 468 e o artigo 469. Por favor, vá e faça a leitura. Vá lá na IN e faça a leitura. Então, se o examinador quiser, ele pode pegar esses artigos. A gente não pode partir desse pressuposto, absolutamente. Mas ainda assim, eu vou fazer umas pinceladas para não dizer que não falei. Beleza? Forte abraço. E vamos juntos nessa caminhada. Valeu, galera. Show. A gente se vê. Na próxima semana eu faço mais uma live de conteúdo. E já não falo mais de hiene, beleza? Não quero mais saber de negócio de hiene. Eu vou fazer umas pinceladas, mas não falo mais de hiene. Forte abraço e vamos juntos nessa caminhada.